Ei. Boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem, amigo? Como é que você tá? Vem cá. Precisa falar aí? Tá, então vou ficar longe do pessoal. Tá, eu fico aqui. Fica aqui. Isso. Tá. Você já leva o microfone pra aqui. Ah, então. Tá. E aí você. Tá. Podendo. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa primeira audiência pública do Plano Diretor de São Simão. Eu peço para que vocês se sentem. Meu nome é Rafael, eu sou arquiteto urbanista, estou aqui representando o governo do estado de São Paulo, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, que é a secretaria que é responsável por dar o apoio técnico e institucional aos municípios no processo de desenvolvimento urbano municipal. E dentro desse escopo de atuação nosso, nós temos o programa que dá apoio a municípios com menos de 20 mil habitantes que estão inseridos em região metropolitanas e, por isso, passaram a ter a obrigatoriedade legal de realizar, de fazer os seus planos diretores. O plano diretor, pelo Estatuto da Cidade, ele é obrigatório para municípios com mais de 20 mil habitantes. Só que a partir do momento que vocês estão inseridos no contexto metropolitano, por fazerem parte da região metropolitana de Ribeirão Preto, vocês passam a ter a obrigatoriedade legal de fazer o plano diretor municipal. Então, o que é esse plano diretor municipal, né? Esse plano diretor, ele é um instrumento básico da política urbana municipal e ele é responsável por planejar o desenvolvimento urbano e o ordenamento territorial do solo urbano e rural para um horizonte dos próximos 10 anos. Então, a pergunta que nós queremos responder aqui é qual São Simão nós queremos para o ano de 2035. Para isso, nós estamos tendo algumas reuniões com a Prefeitura Municipal, que é o ente responsável e que possui a competência constitucional de desenvolver esse projeto de lei que vai ser encaminhado aqui para a Câmara de Vereadores. O governo do Estado ele entra como um processo de cooperação técnica. A partir desse processo de cooperação técnica, ele faz uma contratação de uma consultoria, que é a equipe da Geo Brasilis, que está aqui comigo hoje, nas pessoas da Débora e da Beatriz, que são arquitetas urbanistas, e que vão apresentar aqui para vocês o levantamento dos dados técnicos, que vai compor o diagnóstico técnico e comunitário do plano diretor de São Simão. Esse diagnóstico, essa etapa de diagnóstico, que é a que nós estamos agora e que corresponde a essa audiência pública, é a etapa na qual nós estaremos entregando para vocês um panorama, um raio-x da situação atual de São Simão, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista territorial, socioeconômica e da gestão urbana municipal. Então, a partir desse panorama, desse raio-x, desse diagnóstico que será apresentado aqui hoje, nós iremos passar para a próxima etapa, que é a etapa de proposição, e aí vamos precisar ainda mais da participação de todos vocês para poder fazer as proposições e validar todos esses documentos que estão sendo produzidos. Vale lembrar que o plano diretor ele é um projeto de lei do Executivo, mas ele não é um plano de governo, tá? Ele é um plano para o município de São Simão e é um plano que vai passar por mais de uma gestão. Então, a gente precisa ter em mente aqui que estamos aqui hoje iniciando uma primeira aproximação para a construção de uma agenda coletiva de orientações e de diretrizes e objetivos para a construção da São Simão do futuro. Então, precisaremos de vocês nas próximas etapas, na etapa de oficina, na etapa de audiência pública das proposições, para que a gente possa construir um plano
que represente as necessidades e as demandas dos munícipes de São Simão, não só da gestão, mas também dos munícipes. Eu queria saber se tem vereador aqui. 2 vereadores. É ótimo vocês estarem aqui, porque vocês serão responsáveis por aprovar essa lei, né, por discutir essa lei aqui nessa casa. E também nós precisamos ter esse debate com vocês. Durante o processo de elaboração do plano, nós teremos etapas específicas para discutir os pormenores do projeto com vocês. Tá? A gente está primeiro validando com a prefeitura, validando com a etapa, com a sociedade civil a partir do processo participativo. A gente vai construir o diagnóstico, que é o que a gente vai apresentar aqui agora. É um diagnóstico preliminar, a partir das contribuições que a prefeitura já está se debruçando sobre o documento técnico para nos enviar, e das contribuições que nós vamos coletar aqui nessa audiência. Nós vamos consolidar esse diagnóstico para passar para a etapa propositiva. Quando a gente estiver na etapa propositiva, nós vamos precisar também ter essa conexão com os vereadores para poder discutir esse projeto de lei, para que vocês entendam o que isso representa. Para quando chegar aqui, vocês forem discutir a votação, já entender. Porque o que a gente quer é que o projeto de lei ele represente os anseios de todo esse debate que a gente está fazendo aqui e de toda a sociedade de São Simão. Então, era isso que eu tinha para colocar. Eu quero agradecer muito a presença de vocês e espero que estejamos juntos nas próximas etapas. Eu vou passar para a Débora, que ela vai fazer a apresentação técnica. Depois da fala da Débora, a gente vai ter um momento de abertura de falas, onde vocês vão poder se manifestar e tirar dúvidas, dar contribuições, fazer suas colocações, tá certo? Uma boa noite, um bom trabalho para todos. Boa noite. Certo? Pode. Perfeito. Bom, boa noite a todas, todos e todos aqui presentes. Como o Rafael já mencionou, eu sou a Débora, sou arquiteta e urbanista. Estou aqui hoje... Opa. Foi? Esqueci. Bom, sou arquiteta e urbanista. Estou aqui, então, representando a GeoBrasilis, que foi a consultoria, a empresa contratada pelo governo do estado para apoiar o município na elaboração aqui do plano diretor do município. E eu estou aqui também com a Beatriz, que está me auxiliando aqui hoje na condução da audiência pública, também arquiteta e urbanista, e nós estamos aqui representando apenas uma pequena parcela dos técnicos que fazem parte do corpo técnico da GeoBrasilis, que é uma empresa que já tem uma expertise aí no mercado de mais de 25 anos de atuação no desenvolvimento, na elaboração de planos diretores, de planos em geral que lidam sobre o território, sobre o planejamento territorial, metropolitano, enfim, que aborda aqui as questões urbanas dos municípios. Como é uma audiência pública, nós temos um protocolo, um rito a ser seguido. Então, eu vou agora dar início à nossa primeira audiência pública de elaboração do plano diretor municipal aqui do município de São Simão. Vou fazer aqui alguns combinados com vocês. Num primeiro momento, eu farei uma apresentação, de fato, mostrando quais foram os principais pontos que foram levantados aqui no município, em conjunto com a prefeitura, com a colaboração, com o envio de dados técnicos. E, num segundo momento, nós teremos a abertura aqui justamente para as manifestações da sociedade civil. Neste momento, eu peço, né, como nós temos esse rito, que vocês se inscrevam para falar. Então, por isso, também tenho a Beatriz aqui me auxiliando hoje. Ela tem uma lista que ela está fazendo o controle das inscrições, então todos que quiserem se manifestar ao final da minha fala, podem procurá-la, né, para fazer a sua inscrição. E nós teremos 2 tipos de participação.
vocês podem fazer a participação a partir do uso da palavra, ou seja, vocês terão 3 minutos para se manifestar, falar a sua questão, enfim. A depender do conteúdo, do teor dessa questão, se ela for pertinente aos temas que são tratados, que são abordados pelo plano diretor, eu farei uma resposta. Caso seja necessário, eu convidarei o Wellington ou algum dos representantes aqui da prefeitura para me auxiliar na resposta a essas questões. Caso vocês falem, eu quero contribuir, mas eu sou tímido, não gosto de falar no microfone, não quero aparecer, nós temos um formulário também aqui disponível com a Beatriz. Vocês podem procurá-la, fazer a manifestação. Após o uso da palavra, eu também vou pegar esses formulários, vou ler, sendo pertinentes, eu faço a devolutiva para vocês. Tudo bem? Podemos continuar? Bom, então, justamente por esse rito da audiência pública, nós temos alguns combinados. Quais são eles? Vamos ouvir, então, a apresentação. Após a apresentação, haverá esse momento de fala. Respeitem o tempo de vocês, então, respeitar os 3 minutos e também os demais presentes, justamente para que todos tenham a mesma oportunidade de se manifestar. Principalmente que vocês não interrompam a fala das pessoas. Caso queiram se manifestar, aguarda o colega finalizar o seu questionamento, se inscreva e dê a sua contribuição também. E, por fim, e não menos importante, coloquem os celulares no silencioso, por favor, porque essa sessão ela está sendo gravada também, porque faz parte do rito da audiência pública. E o que é, então, o plano diretor? Por que nós estamos aqui reunidos nessa noite de quinta-feira, tratando aqui desta lei, da construção, da elaboração da lei do plano diretor aqui do município de São Simão? A lei, o plano diretor, ele é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, ou seja, é a política macro, que vai ter uma visão macro do território municipal, considerando tanto as suas áreas urbanas, quanto a sua área urbana, quanto a área rural, com um foco na área urbana. Ele é um instrumento que está previsto na Constituição Federal e que foi regulamentado pelo Estatuto das Cidades. Então, todo o processo, todo o rito que nós estamos fazendo, principalmente um deles aqui hoje com vocês, a audiência pública, ele está previsto pelo Estatuto das Cidades, que é uma lei que faz toda a normativa, ele traz todas as tratativas, todos os passos que devem ser seguidos pelo município para a elaboração do seu plano diretor. A elaboração do plano diretor, também de acordo com o Estatuto da Cidade, ele não recomenda, mas sim ele exige o processo participativo, justamente como o Rafael mencionou no início da fala dele. O plano diretor não é um plano de governo, não é um plano da gestão. Ele é um plano do município que vai responder aos anseios da sociedade civil como um todo. E, justamente para que isso seja garantido, tem que ter o envolvimento da sociedade civil para garantir que as questões elas estão sendo, de fato, sendo contempladas com relação à realidade de vocês. O objetivo do plano é planejar o futuro da cidade. O plano diretor, ele contempla um horizonte de 10 anos. Então, ou seja, qual é São Simão que nós queremos em 2035? Então, é esta a visão que nós temos que ter ao fazer a análise desses dados e depois, principalmente, na etapa das propostas, que é a etapa a seguir. O plano diretor, ele é um instrumento que ele é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes ou pertencentes a regiões metropolitanas, que é o caso aqui de São Simão. Desde 2016, quando a região metropolitana de Ribeirão Preto foi criada, o município passou de São Simão ao ser inserido na região metropolitana, ele passou a ter esta obrigatoriedade de elaborar o seu plano diretor. E, por fim,
o plano diretor é um instrumento que define as estratégias, levando em conta as características e as necessidades da cidade, justamente também porque nós temos garantido a participação da sociedade civil na construção, na elaboração do plano. E vocês devem estar se perguntando, né? Mas por que então eu devo participar? O que é esse processo participativo? O planejamento participativo, ele busca garantir que as políticas públicas atendam às necessidades da população, melhorando a oferta e a qualidade de serviços e, sobretudo, a fiscalização da aplicação dos recursos públicos. A participação da sociedade, ela é importante para que esse plano corresponda à realidade do município, para que sejam identificados os problemas a serem superados, para que sejam atendidas as expectativas quanto ao futuro, ou seja, qual é a cidade que nós queremos, qual é a cidade de São Simão que vocês querem para os próximos 10 anos, para que sejam levantadas as experiências e as ideias da sociedade e, por fim, para justamente que o plano esteja em sintonia com as demandas sociais e econômicas do município. Como, então, está sendo construído o plano diretor? O nosso objetivo final é chegar numa minuta de lei que será encaminhada aqui para a Câmara para ser votada e seguir com o rito todo aqui de aprovação de acordo com a tramitação que já acontece aqui no município. Para que a gente atinja esse objetivo, nós temos, né, o que nós estamos falando que é um tiro curto, é um projeto que ele foi elaborado, né, ele foi planejado para ser elaborado, desenvolvido nos próximos não, nós já estamos no meio do processo, né? Um projeto que foi pensado para ser desenvolvido em 6 meses. Então, nós já estamos aqui, como eu vou mostrar para vocês, entre a etapa 2 e a etapa 3, estamos já no meio desse processo. Então, o plano ele foi dividido em 5 etapas. A primeira delas, a etapa de plano de trabalho e governança. É esse o documento que estrutura todo o desenvolvimento do projeto aqui no município, quais são as etapas, quais são os materiais, quais são as responsabilidades de cada uma das partes envolvidas, ou seja, a consultoria, a GeoBrasílis, a SDU e a Prefeitura Municipal. Cada uma dessas 3 partes tem as suas responsabilidades. Quais são as etapas de participação da sociedade? Então, quais são os momentos das oficinas municipais, das audiências públicas, das reuniões com o grupo de acompanhamento, enfim, uma série de eventos que estão associados à elaboração técnica do plano diretor. Nós temos depois essa etapa que nós estamos aqui concluindo nesse momento com vocês, que é a etapa 2, que ela corresponde ao levantamento de dados e à leitura técnica do município, que foi estruturada, né, essa leitura técnica, ela foi estruturada a partir de 4 grandes temas, que são a inserção regional, o meio ambiente e saneamento, os aspectos socioeconômicos e os aspectos territoriais aqui do município. Então, ou seja, essa etapa 2, ela é um raio-x do município, da situação atual, do que todos, né, os principais destaques, os principais fatores que fazem parte de cada um desses 4 aspectos principais que eu ressaltei aqui para vocês. Nós estamos também, nesse momento, entre a etapa 2 e a etapa 3, que corresponde à leitura comunitária do município, ou seja, este momento que nós estamos aqui, de coletar contribuições de vocês. Nós temos, eu, Débora, não conheço São Simão, mas eu conheço São Simão pelos dados. O que as informações técnicas estão me falando. Mas vocês conhecem São Simão no dia a dia, no cotidiano, na realidade, e nós estamos aqui exatamente nesse momento de troca, para poder ouvi-los, entender se tem alguma questão que ficou de fora do nosso levantamento, se algum dado precisa ser reconsiderado, mudar o foco de análise, enfim, é esse momento agora de troca que faz parte aqui dessa leitura comunitária do município. Depois, nós teremos
A etapa 2 e a etapa 3, nós vamos fazer a consolidação dessas informações e elas vão dar origem à etapa 4, que é a etapa de proposta técnica, que também contará com uma nova leva de oficinas, reuniões e audiência pública, finalizando com a etapa 5, de fato, que é a minuta de lei que será entregue aqui para a Câmara para aprovação. E como vocês podem, então, contribuir com o futuro do município? Nessa etapa que eu mencionei para vocês, sobre o plano diretor, o momento de envolvimento da sociedade, cerca de 15 dias atrás, nós tínhamos previsto uma agenda com a realização da primeira oficina municipal, justamente para fazer uma atividade com vocês relacionada à visão de futuro. Infelizmente, nós não tivemos público para realização dessa oficina e o evento ele acabou não acontecendo. Porém, para que o município não fique defasado com relação a essa leitura comunitária, nós criamos, então, desenvolvemos este formulário que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, eu peço, por favor, que vocês acessem esse QR Code e respondam. São perguntas extremamente simples para que a gente possa ter algum subsídio, né, questões que vocês vão trazer para nós, que podem ser contempladas aqui no plano diretor. Esse link também depois eu vou fornecer para o Wellington, que é o nosso ponto de contato aqui no município, o responsável, né, o coordenador do projeto aqui do plano diretor, e eu vou pedir que ele divulgue para vocês, enfim, amplamente, nos grupos, né, via WhatsApp, enfim, outros meios, que seja postado também nas redes sociais da prefeitura, enfim, para que a gente tenha o maior número possível de respostas, para que o município não fique defasado por conta de um evento que não aconteceu por falta de público. Então, essa foi uma estratégia que nós acabamos criando para justamente garantir essa etapa de participação, de ter esse momento de ouvir o que vocês têm a nos dizer sobre o município. Tudo bem? Conseguiram pegar o código? Posso passar? Tudo bem? Bom, e vocês devem estar se perguntando, tá, mas onde eu posso acompanhar esse processo? Onde está esse material que você vai apresentar para a gente hoje? Como o Rafael mencionou no início da fala dele, o município de São Simão ele faz parte de um projeto maior, de um conjunto de municípios. São 10 municípios que estão neste mesmo processo de elaboração dos seus planos diretores. E para a disponibilização dessas informações, foi criado um site que nós chamamos de Plataforma Planos Diretores, que pode ser acessado através desse link geopdm.com.br, que traz informações básicas do que é um plano diretor, do que é um processo participativo, e cada um dos municípios que fazem parte desse projeto, eles possuem uma página, a televisão não vai pegar o laser, mas enfim, eles possuem uma página em específico onde estão reunidos todos os dados que estão sendo produzidos aqui no âmbito do projeto. Tem uma série de informações, dentre eles vocês vão ter acesso a esse painel Produtos Elaborados, onde já estão disponíveis para a consulta de vocês, tanto o produto 1, que é aquele que eu mencionei, que fala de todas as etapas do projeto, e também o produto da etapa 2, que corresponde ao diagnóstico, que é o que eu irei apresentar aqui para vocês. E qual que é, então, o objetivo deste levantamento de dados e da leitura técnica do município? É justamente identificar as condicionantes ambientais, territoriais, sociais, econômicas e institucionais que têm impacto direto na dinâmica urbana e rural aqui do município de São Simão. Com isso, eu encerro essa minha primeira parte de apresentação mais conceitual e eu vou passar agora aos principais destaques, de fato, desse diagnóstico, dessa nossa leitura técnica. Eu começo, então,
falando sobre a inserção regional. Então, nós fazemos uma análise da inserção do município de São Simão na região metropolitana de Ribeirão Preto. Esse mapa que eu trouxe aqui para vocês, ele corresponde à região completa de Ribeirão Preto. E aí, se vocês verem essa mancha em vermelho em destaque, é o município de São Simão. Então, nós fazemos essa análise da inserção do município na região metropolitana e principalmente a articulação do município com os municípios do entorno imediato. Vocês têm uma particularidade, né? Dentre outros municípios da região, vocês estão muito próximos do município sede da região metropolitana, que é Ribeirão Preto. Então, isso traz um outro dinamismo para o município, né? Essa proximidade com o município polo, ela é muito maior do que alguns outros municípios da região. Então, isso também é um ponto de análise da inserção regional. Um outro ponto de destaque também fica por conta do município ser um município de interesse turístico, e isso faz com que tenha uma certa atração turística para a região. Vocês recebam, né, em alguns momentos, uma população flutuante no município, então o município tem esse potencial de atração de público. Vocês contemplam, né, algumas rotas turísticas e algumas delas vocês fazem parte, então, da região turística da Alto Mogiana, através da rota dos Caminhos da Arte e outras rotas também que estão sendo criadas aí, que estão em funcionamento no município. Falando sobre os aspectos de meio ambiente e saneamento, eu começo falando sobre a hidrografia. Na hidrografia, aqui é sempre importante destacar, né? Sempre a gente vai fazer o possível para fazer uma análise completa do município, então vocês sempre vão encontrar mapas considerando todo o território municipal, e a depender da situação, nós teremos um recorte, um zoom específico na área urbana da sede municipal. É uma pena que o laser não pega na TV, porque aí eu poderia mostrar com um pouco mais de facilidade aqui algumas questões para poder ajudá-los na leitura desses mapas. Com relação à hidrografia, como vocês podem ver, então, o município ele é altamente capilarizado, então todas essas manchinhas, todas essas veias que aparecem aqui nesse mapa representam os corpos hídricos existentes no município. Isso é uma característica muito forte daqui, junto com as outras questões, os outros aspectos que eu mostrarei a seguir. E nós temos que o município faz parte de 2 unidades de gerenciamento dos recursos hídricos aqui do estado de São Paulo. A UGRI 4, que é a Pardo, que corresponde a 71% do território, incluindo aqui a área da sede municipal, e a UGRI 9, Mogi Guaçu, que corresponde a 29% do território. Os principais destaques aqui no município dos corpos hídricos são o córrego São Simão, da subbacia do Ribeirão Tamanduá, que é afluente do Rio Pardo. Nesse sentido também, nós temos, né, essa alta capilaridade, e que a maioria desses cursos d'água, eles foram classificados como classe 2, ou seja, são corpos d'água que, após um tratamento, eles podem ser utilizados para abastecimento, para consumo, para atividades de lazer e recreação, enfim, vocês não apresentam contaminação de água, vocês não têm que lidar com essa questão de um tratamento mais intensivo aqui nos corpos hídricos do município. Com relação aos recursos hídricos subterrâneos, 83% do território está incluído na área de afloramento do sistema aquífero Guarani, ou seja, isso é um ponto muito importante, porque essa questão do aquífero, ela é uma questão que não é importante só para o município, mas para o contexto da região metropolitana e também para o contexto nacional, porque o território de vocês está integralmente inserido nesse aquífero, né? Então, vocês têm um papel importante de preservação dessa água, zelar por essa qualidade das águas, para que isso não prejudique nem o município, a região e também
todo um sistema que depende aqui do aquífero. O município apresenta a presença de áreas de média e alta vulnerabilidade. Vocês vejam essas manchas, né, em rosa e em amarelo aqui no município. O que significa essa vulnerabilidade? São áreas em que esses corpos hídricos são aflorados, né, eles têm um afloramento e eles correm maior risco de contaminação, seja por sistema de esgoto feito de forma irregular, principalmente na área rural, com as soluções de fossa séptica, que se não forem bem executadas, correm o risco de contaminação. A questão da disposição de lixos de maneira errada, né, dos resíduos sólidos, o descarte de maneira inadequada, ou até mesmo o uso de agrotóxicos na área rural, que pode acabar contaminando esses corpos hídricos. Com relação à declividade, nós fazemos uma análise também desse aspecto, porque o que nos interessa, de fato, é entender qual é a predominância dos relevos aqui na região, principalmente onde estão aquelas áreas que apresentam declividades inferiores a 30%, que são as áreas aptas à ocupação urbana, porque passou de 30%, 40%, 45%, já são áreas muito íngremes e de difícil ocupação, que, se ocupadas, elas vão apresentar riscos de deslizamento, erosão, enfim, vai trazer uma série de problemas para a ocupação. Então, a predominância aqui no município são de áreas com declividade inferiores, né, menores do que 30%, e nós temos, né, isso não é uma exceção, mas nós temos algumas áreas, como vocês podem ver, essas áreas, né, mais avermelhadas ali, que correspondem às áreas, de fato, com maior declividade, como, por exemplo, o Morro do Cruzeiro, que é justamente esse o destaque aqui no mapa. Com relação às áreas de risco, nós fazemos também uma análise das áreas de risco da hidrografia, né, quais são as áreas que apresentam alta suscetibilidade à inundação, alagamento, enfim. E nós temos áreas com alta suscetibilidade à movimentação de massas nas proximidades da área urbana. Então, são essas manchas em vermelho, né, naquele mapa ao lado, principalmente, que tem o destaque da área urbana, são essas manchas em vermelho que vão se aproximando da área urbana. Então, é justamente aquelas encostas dos morros que correm o risco de deslizamento. E nós temos justamente uma área com um risco de escorregamento, que é no acesso ao Morro do Cruzeiro. Nós temos também um ponto de atenção, que foram identificadas 15 áreas no município que apresentam riscos de inundações, enxurradas ou alagamentos na área urbana e suas proximidades. Então, por esses levantamentos, né, a gente consegue perceber que a questão ambiental é uma questão muito forte aqui no município. Vocês têm uma série de condicionantes que têm que ser considerados aqui no planejamento do município. Falando sobre as áreas protegidas, aqui nós estamos falando das áreas de preservação permanente, que são essas faixas de vegetação que são necessárias serem mantidas nas margens dos corpos hídricos. Então, nós temos, né, que no município há um conflito entre essas áreas de APP e a ocupação urbana, porque nós temos algumas vias que estão cruzando esses corpos hídricos, enfim, isso gera um conflito entre essa forma, né, de ocupação e os recursos naturais, como, por exemplo, essas interferências da ocupação urbana nos recursos hídricos, observados em 2 pontos, né, que nós acabamos destacando, como, por exemplo, nas ruas 20 de Agosto e Coronel Avelino Pires. Com relação à cobertura vegetal e às unidades de conservação, nós temos que apenas 19,9% do município apresenta cobertura, alguma vegetação remanescente de vegetação nativa. Então, ou seja, os outros 80% do território já foram, de alguma
forma transformados, modificados, deram lugar à ocupação urbana ou às atividades que ocorrem na área rural. E nós temos a presença de 3 unidades de conservação aqui no município, todas estaduais e que estão hoje sob gestão da Fundação Florestal. São elas a Estação Experimental São Simão, a Estação Ecológica Santa Maria e a Estação Experimental Bento Quirino. Fazendo agora uma análise integrada de todos esses fatores que eu apresentei em separado para vocês, nós chegamos nessa informação que diz respeito às restrições à ocupação aqui no município. Então, nós temos que as condicionantes ambientais que restringem a ocupação urbana, principalmente aqui na área da sede, elas giram em torno das áreas de APP, das áreas de preservação permanente, como nós podemos ver, né, a alta capilaridade, né, naquela borda ali à direita da imagem, todos os corpos hídricos que estão chegando aqui nas proximidades da área urbana. Nós temos a unidade de conservação Bento Quirino, que é essa mancha verde aqui nessa outra porção da imagem. E nós temos também essas manchas em vermelho e laranja, que são as áreas com declividades superiores a 30%, então aquela porção da área do Morro do Cruzeiro, como eu já havia mencionado para vocês, e também alguns locais com suscetibilidade a movimentos de massa e inundação. Saindo agora dos aspectos ambientais e entrando no saneamento, nós temos aqui algumas questões sobre o abastecimento de água. Ele é operado pela Prefeitura Municipal e nós temos que atualmente, o atendimento é de 100%, tanto na área urbana quanto rural. 100% na área urbana, através da rede de abastecimento de água, e na área rural, através de soluções individualizadas, como, por exemplo, os poços. Nós temos 2 pontos de atenção, como esse índice de perdas na distribuição, que ele é relevante, ou seja, 17% da água que é captada, tratada, ela se perde no processo, no meio do caminho, até chegar na torneira de vocês. Então, nós temos uma questão. E nós temos também esse alto consumo de água por dia, onde o consumo médio, né, é de 514 litros por dia por habitante. Isso já foi conversado, né, no grupo de trabalho, que é o grupo técnico da prefeitura que está nos auxiliando, e já nos foi explicado que a rede de abastecimento aqui do município, ela é antiga, né, ela é uma rede que está precisando de alterações, de uma modernização na sua estrutura, e isso acaba refletindo nesses dados que eu estou mostrando aqui para vocês. Provavelmente esse alto índice de consumo se dê também por esse sistema já defasado da rede de abastecimento de água. Com relação ao esgotamento sanitário, ele também é operado pela Prefeitura Municipal, e nós temos também um ponto de atenção, que é justamente essa baixa taxa de esgoto coletado em relação à água consumida, ou seja, praticamente apenas 10% do que é do esgoto, ele é de fato destinado a um tratamento correto. Então, nós temos aqui um problema de descarte, né, irregular do esgoto, enfim, é uma questão a ser também trabalhada no município, porque apenas 10% desse esgoto tem a destinação correta para o sistema de esgotamento sanitário. Com relação aos resíduos sólidos, o atendimento também é universalizado, tanto na área urbana quanto na área rural. O município se destaca também porque ele apresenta coleta seletiva, tanto na área urbana quanto na área rural, e os resíduos sólidos eles são destinados a um aterro em Guatapará, cerca de 60 quilômetros aqui do município. Então, é um trajeto, né, são 60 quilômetros, então é um ponto também de atenção de todo esse trajeto que o lixo faz, que o resíduos faz até ter a sua destinação final, já que a constância aqui
é alta dessa coleta, de 2 a 3 vezes por semana. Então, né, é uma distância considerável. Enfim. Entrando nos aspectos socioeconômicos, nós fazemos uma análise da demografia. Então, uma análise da população a partir dos dados dos 3 últimos censos que nós temos disponíveis. E aqui nós temos esse movimento. Entre o ano 2000 e 2010, nós tivemos um aumento da população, e depois, no outro período, entre 2010 e 2022, essa população sofreu uma queda. Então, a gente precisa entender o que aconteceu nesse período com essa baixa da população. Nós também fazemos uma análise em relação à distribuição dessa população aqui no território, e nós temos que grande parte da população está aqui na área urbana, e uma parcela muito pequena está concentrada na área rural, onde, né, neste período, nós tivemos essa variação negativa dessa queda de 32% da população rural. Isso também já foi discutido. Nem sempre essas pessoas estão aqui na área urbana, mas muitos até acabaram saindo do município. Enfim, então isso a gente tem, por isso, essas taxas negativas de população. E, além disso, nós fazemos uma análise da projeção da população, considerando o horizonte dos próximos 30 anos, e o cenário também se repete, né? Nós temos, no primeiro momento, um aumento da população, e depois uma queda aí, chegando em 14.700 pessoas em 2050. Mas isso é um cenário, é uma tendência nacional, não é uma particularidade aqui do município de São Simão, já que o território nacional como um todo vem sofrendo com esse processo de envelhecimento da população, com a baixa, né, taxa de natalidade, e a população, essa faixa da população economicamente ativa, é onde está a questão, que não é uma faixa muito presente aqui no município. E nós temos, então, que o município apresenta um grau de urbanização de 91%, ou seja, ele foi basicamente todo o território do município já sofreu algum tipo de interferência na sua cobertura original. Com relação às condições sociais, nós fazemos uma análise dos dados existentes no CadÚnico e no Bolsa Família. Nós temos que no CadÚnico a população inscrita hoje corresponde a 28% da população, enquanto 39% dessa população inscrita no CadÚnico apresenta uma renda per capita de até R$ 218 por mês. Com relação ao Bolsa Família, a população beneficiária corresponde a 13% da população, e dessa população inscrita no programa, 76% destes beneficiários também se encontram nessa faixa de renda de até R$ 218, que é considerada uma faixa de extrema pobreza. Lembrando que esses dados eles são autodeclaratórios, então, ou seja, cada pessoa que faz o seu cadastro no CadÚnico ou no Bolsa Família, ela é responsável pela declaração destas informações. E elas nem sempre correspondem à realidade de fato do município. Então, é um dado que a gente olha com atenção justamente por saber que é um dado que apresenta a discrepância entre o dado e a realidade de fato do município. E, por fim, nós temos, né, esse índice de vulnerabilidade das famílias do CadÚnico, que é um índice que concentra, ele analisa 6 fatores distintos, e o município de São Simão apresenta um índice de 0,29. Isso corresponde que o município ele apresenta maior fragilidade nas dimensões de renda e qualificação profissional, e isso a gente vai atrelando a parte, por exemplo, da projeção da população, que a gente vê, de fato, se é uma deficiência essa questão da qualificação profissional, é justamente uma parcela da população, uma faixa da população que não é tão presente aqui no município, porque nós temos, né,
enfim, segundo os relatos que nós já temos apurado aqui com a equipe da prefeitura, o grupo de acompanhamento, enfim, é esse momento das pessoas saírem do município para estudar, para trabalhar, enfim. Então, isso também acaba impactando na qualificação profissional aqui dos munícipes. Com relação à economia, nós fazemos uma análise também do PIB do município. Então, nós tivemos um crescimento nesse período entre 2015 e 2021, um crescimento de 87%. Isso também ocorreu no PIB per capita, onde no período entre 2015 e 2021 nós tivemos um crescimento de 74%. E nós temos aqui o destaque, né, quando a gente vai olhar o desmembramento dos setores que compõem aqui o PIB do município, o destaque está aqui no setor de serviços, que é essa faixa aqui em verde, que corresponde a 51% do valor adicionado aqui do município. O destaque também fica por conta da agropecuária e do serviço de administração. Com relação aos empregos formais que foram registrados no ano de 2024, o destaque fica por conta do setor da indústria, com 40% dos empregos, seguido pelos setores de serviços, agropecuária e comércio. Com relação ao rendimento médio, ou seja, aos salários que são pagos nesses empregos formais, o destaque fica por conta do setor da construção civil. Já no campo da indústria, no setor industrial, 31% dos empregos disponíveis, eles estão vinculados à atividade de fabricação de móveis com predominância da madeira, enquanto outros 21% correspondem à fabricação de águas envasadas. Então, isso mostra uma dinâmica aqui, né, das indústrias do município. Com relação às finanças públicas, nós fazemos uma análise sobre as receitas, despesas e o superávit aqui no município de São Simão. Então, nessa análise, entre os anos de 2021 e 2024, nós tivemos um aumento das receitas orçamentárias, então, tendo essa variação de 33% no período, porém, nós também tivemos um aumento de 40% nas receitas. Então, isso acaba gerando um desequilíbrio entre as despesas e as receitas. E isso, né, nos mostra que esse crescimento das despesas maior do que os das receitas exige uma atenção no balanço das finanças públicas do município e também nos mostra essa alta dependência das transferências constitucionais, que correspondeu a uma média de 75% da receita orçamentária entre os anos de 2021 e 2024. Peço desculpas, mas eu já fiz uma reunião de quase 3 horas mais cedo, então a voz já vai sumindo. Então, por isso esses momentos de pausa. Entrando, então, no último item que nós estamos abordando aqui nesse diagnóstico, nessa leitura técnica, nós temos os aspectos territoriais, e eu começo fazendo uma análise da evolução urbana do município. Então, nós temos aqui, né, o mapa mostrando justamente o destaque para a mancha urbana do município, que é essa área, essa mancha em rosa, esse destaque principal para a mancha urbana. Nós temos que a consolidação da mancha urbana é em formato linear ao longo da rodovia SP-253, da ferrovia e do córrego São Simão, ou seja, são os 3 grandes fatores que condicionam e limitam a expansão urbana do município. Então, por isso que vocês têm essa forma alongada, porque foi essa massa que foi sendo ocupada e entre essas três condicionantes. Aqui talvez vocês não consigam ver, né? Mas como nós estamos tratando dessa evolução
urbana do município, nós temos uma reduzida expansão urbana a partir de 2005, que são pequenas manchas que vão só agregando ou completando algumas áreas nas bordas aqui dessa mancha urbana principal, que já está aí bem definida desde a década de 90. Nós temos a área central, então, com essa urbanização consolidada, e temos aqui a malha urbana linear e ortogonal, com quadras e dimensões padronizadas. Obrigada. Com relação à ocupação urbana, nós fazemos também uma análise a partir da densidade demográfica aqui de São Simão, e nós temos, né, como vocês podem... Deixa eu voltar, mas... Como vocês podem perceber aqui nesse mapa, uma concentração ali na porção central de uma manchinha mais alaranjada, que corresponde à área da sede, onde temos a maior concentração da população, seguida de outras duas áreas lá em cima, que correspondem ao assentamento Mário Covas e ao condomínio Sétimo Céu. Com relação ao uso do solo, falando sobre a distribuição dos usos não residenciais em São Simão, nós fazemos uma análise a partir do cadastro de endereços no site do IBGE, e nós temos, mais uma vez, o núcleo urbano central com essa predominância do uso misto, ou seja, a concentração dessas bolinhas aqui, dessas categorias, principalmente dos estabelecimentos de outras finalidades, que correspondem comércio, serviço, atividades de... Todos os equipamentos comunitários, eles estão concentrados aqui na porção central do município, e se destacam ali naquela porção ao norte, que são as bolinhas em verde, ali no assentamento Mário Covas, que apresenta essa concentração de estabelecimentos agropecuários. Com relação aos estabelecimentos religiosos, há uma forte presença no centro e ao longo da ferrovia e da rodovia Conde Francisco Matarazzo. Com relação ao uso do solo municipal, nesse mapa das culturas, né, vocês podem perceber a predominância da cana de açúcar, que é essa mancha maior em verde, esse verde claro que está mais presente na porção norte do município, enquanto a porção sul, que é essa mancha mais alaranjada, ela corresponde à silvicultura. Nós temos formações florestais em núcleos espraiados por todo o território, que são essas manchas em verde escuro, e pontos isolados que apresentam a cultura de soja, mineração e citros. Com relação às legislações urbanísticas, o município possui uma lei de uso e ocupação do solo, porém consta que ela está revogada no momento, mas o município segue fazendo a utilização desta lei, e isso é uma questão que será abordado também no plano diretor, porque a lei de uso e ocupação do solo ela será incorporada ao plano diretor. Então, nós faremos uma análise dessa lei que vocês estão utilizando atualmente, mas ela será revogada porque as suas diretrizes serão incorporadas ao plano diretor. Vocês também possuem a lei de parcelamento do solo, que também é uma lei complementar, que ela é fundamental. Nós falamos, né, que é um conjunto de leis que estão tratando do território, que é o plano diretor e a lei de parcelamento do solo e o Código de Obras, essas duas legislações que o município já possui, então isso vai auxiliar ainda mais o município, enfim, no controle aqui do seu território, associando essas leis ao plano diretor. E essa lei, ela define, então, os parâmetros e diretrizes a serem observados para a análise e aprovação de projetos de parcelamento do solo. Ou seja, apesar, né, do município apresentar um arcabouço normativo estruturado, mas ainda possui fragilidades como uma defasagem temporal. Então, essas leis elas são
muito antigas, quando existentes, e apresenta fragmentação. Então, às vezes, o mesmo assunto é tratado por diversas leis, o que acaba dificultando a utilização e a aplicação aqui no cotidiano. Com relação a um sistema de mobilidade, o município, fazendo uma análise das rodovias e a ferrovia que corta aqui o município, ele é servido por um sistema de rodovias, formado por um sistema de rodovias estaduais e vicinais que conectam o município às cidades próximas, como Ribeirão Preto, Cravinho, Serra Azul, Santa Rosa do Viterbo e Luiz Antônio, além de permitir acesso a corredores logísticos de maior escala, inclusive pela própria ferrovia, que vocês são cortados por essa maior ferrovia aqui que atravessa o território nacional. Um ponto de atenção: o município possui plano de mobilidade urbana que foi elaborado em 2020, mas até o momento ele não foi regulamentado, ou seja, ele provavelmente não é nem mais passível de aplicação ou regulamentação, porque o plano de mobilidade é um plano que ele tem uma previsão de revisão menor do que o próprio plano diretor. Então, já se passaram 5 anos da sua elaboração e ele não foi regulamentado, provavelmente ele já está defasado em relação à situação atual do município. Com relação à mobilidade urbana, ainda nós fazemos uma análise da malha urbana aqui do município, da área da sede, e nós temos que essa malha ela é estruturada por eixos bem definidos, que estão conectados e possuem fluxos sem interrupções. E aí, aqui nesse mapa, nós destacamos as principais vias que compõem aqui o território da sede urbana. O município ele apresenta uma alta taxa de motorização, ou seja, essa frota que é obtida em relação aos 100 habitantes, então vocês têm uma taxa de 72,93%, então, que corresponde, basicamente a mais de um carro, inclusive, por munícipe. Nós tivemos um crescimento de 39% dessa frota entre 2013 e 2024, ao mesmo tempo que o município passou por um processo de redução da população. E, com relação ao transporte público, temos uma linha em operação que conecta o centro à área do Bento Quirino, com aproximadamente 110 usuários por dia. Com relação à habitação, o município possui uma série de leis que estão aí falando sobre esse tema no município, com destaque para a Lei 2.128 de 2009, que instituiu o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, e o seu conselho gestor. De acordo com o IBGE, o município não dispõe de população residente em favelas e comunidades urbanas, porém, já nos foi informado pela municipalidade que o município apresenta algumas áreas com irregularidades aqui na cidade, então isso será incorporado ao diagnóstico aqui do município. O município apresenta 436 loteamentos implantados, dos quais 51 deles são de interesse social, isso de acordo com os dados do PDUI, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado aqui da região metropolitana de Ribeirão Preto, e nós temos aqui um projeto pioneiro, que foi essa entrega de 8 habitações agora em 2025, nesta parceria entre a CDHU e a Prefeitura, que foi a entrega dessas 8 habitações no assentamento Mário Covas. Com relação aos equipamentos comunitários, nós fazemos uma análise, então, espacial desses equipamentos. Nós não estamos aqui avaliando a demanda, se os equipamentos eles correspondem ou não à demanda do município, mas sim uma análise espacializada, ou seja, onde esses equipamentos estão no território, porque a gente precisa entender se a concentração é maior num ponto, não é, se eles estão dispersos, se eles atendem
toda a área aqui do município, e nós temos que os equipamentos eles se encontram bem distribuídos ao longo da área urbana, garantindo uma cobertura equilibrada em diferentes setores do território. Foram identificados 3 equipamentos localizados no perímetro rural, ou seja, o Morro do Cruzeiro, a Prainha do Tamanduá e a Trilha Dioguinho, todos relacionados como equipamentos de lazer. E, por fim, nós temos que a distribuição dos equipamentos culturais apresenta essa maior concentração no núcleo central aqui do município. Com relação ao patrimônio cultural, o município de São Simão ele apresenta 2 bens tombados pelo CONDEFAT, que é o órgão de preservação de nível estadual aqui em São Paulo. São eles a Escola Simão da Silva e a Residência Grassmann. E, apesar disso, o município possui outros bens que são passíveis de tombamento, inclusive em nível municipal. Ou seja, como, por exemplo, o Museu Histórico, o Teatro Carlos Gomes, o Complexo da Igreja Matriz São Simão Apóstolo e o painel de azulejos, além de uma série de outros circuitos turísticos, enfim, e rotas que estão relacionados também ao potencial turístico aqui da região. Bom, com isso eu encerro aqui a minha apresentação dos principais destaques do diagnóstico técnico do plano diretor e eu vou falar para vocês dos próximos passos aqui, então, do projeto, como eu já havia mencionado de forma breve no começo da minha fala. Nós conduziremos, então, ao registro dessa primeira audiência pública, quais serão as contribuições que vocês nos fornecerão. Eu espero ter contribuições aqui ao final da minha fala. Depois, nós faremos a consolidação dessas informações e oficializar com a entrega do relatório da etapa 3. Esse relatório também será disponibilizado naquela plataforma que eu informei para vocês no início. E, de posse do relatório da etapa 2 e da etapa 3 revisados, nós daremos início, então, à elaboração da proposta técnica, que aí contaremos de novo com uma nova rodada de participação, ou seja, oficinas, e aí eu peço, por favor, que vocês participem da próxima vez, né? Quando for feita a convocação, a divulgação, enfim, que vocês estejam presentes, porque aí é extremamente importante, porque será o momento das propostas. Então, nós faremos uma primeira proposição e nós traremos para discussão com vocês. E aí, só depois da validação é que isso será apresentado para votação, enfim, para aqui, novamente, na audiência pública, como uma proposta que foi validada tanto da parte técnica quanto comunitária. Com isso, eu encerro aqui essa primeira parte e eu abro essa segunda parte, então, destinada à manifestação pública. Eu peço que todos que forem se manifestar se apresentem, né, falem o seu nome, se são representantes da sociedade civil, se representam algum órgão específico, se são vereadores, enfim, que vocês possam se identificar para que a gente possa fazer o mapeamento dessa participação e que vocês se atentem ao tempo aqui da fala. Obrigada. Bom, meu boa noite. Acho que, tirando aí a apresentadora Débora e pessoal aí que está fazendo o trabalho do plano aí, acho que todos me conhecem, né? Eu sou Claudemir Umi, sou vereador. Atualmente estou como vereador, fui vice-prefeito. Também já atuei na legislação, pela segunda vez estou como vereador. E trabalho também no ramo imobiliário. Débora, a minha preocupação maior, né, de tudo que foi nos apresentado até o momento, e uma coisa que realmente sempre nos preocupou, quanto ao plano diretor do município não ter... Acho que não está. Alô? E a maior dificuldade que a gente...
maior dificuldade que a gente sempre enfrentou na prefeitura é a questão do parcelamento do solo, da expansão urbana. E, no meu ponto de vista, nós, nos tempos atuais, inclusive com as questões climáticas, São Simão, como a senhora mesma apresentou, nós somos um eixo, né? A gente brinca que aqui é que nem um rabo de tatu. Então, é o morro de um lado, a linha férrea do outro, e nós temos que ir esticando a cidade. Enfim, qual que é a nossa preocupação? É a questão do crescimento do município, com casas, ou até no setor industrial, enfim. O nosso desmatamento, até pela própria cultura do eucalipto, da cana, hoje, principalmente, né, falando assim no português bem claro, que é a parte de cima da cidade, que é a parte da entrada aqui, norte da cidade, onde foi plantado eucalipto, onde tinha muita mata, cerrado, e hoje é eucalipto, mas mesmo assim o solo continua impermeabilizando, como se diz, absorvendo, né, as águas. A partir do momento que a gente começar a impermeabilizar o solo na parte de cima da cidade, que essa é a nossa preocupação, nós tivemos isso no passado, a cidade começa a correr o risco das enchentes, como a senhora já apontou, a rua 22 de agosto, que é a principal aqui, que atravessa o rio, né, o nosso córrego. Então, qual que é a minha preocupação dentro do plano diretor? Que possa ser muito bem estudado para que São Simão venha a desenvolver na área urbana ou na área de construção, isentando ou deixando realmente que seja investido, né, áreas que sejam não construídas áreas nessa parte de cima. E sim, vamos estar levando São Simão mais próximo da Anhanguera, até por uma questão de logística, seria muito melhor, para indústrias, até para moradias, para que, né, nós não venhamos sofrer com as enchentes. Então, essa é a visão que eu tenho, que eu gostaria de passar, e que fosse assim, estudada da melhor maneira possível, para que, mesmo que não tenha outro jeito, né, que a gente sabe que investidores vêm para o município e, de repente, eles olham certas áreas com o pensamento de construir, é claro, isso é natural de quem quer investir, mas eu tenho essa preocupação, nós temos essa preocupação, nós também sou do ramo imobiliário, como eu já disse, do crescimento da cidade de uma forma que venha no futuro realmente prejudicar, principalmente nas questões das enchentes. Né? As nossas pontes, por exemplo, elas são pequenas, né? A vazão delas é pouca, né? E, consequentemente, claro, você impermeabilizando o solo, quanto mais impermeabilizar o solo, mais a cidade, aqui na parte de baixo, vai estar sofrendo. E, como eu disse, eu não vejo outro caminho a não ser proibir realmente que se construa na parte de cima da cidade, porque de um lado é serra, de outro é a linha férrea, e você não tem onde escoar essa água. E essa água vai vir, com certeza, para o eixo central. Então, essa eu queria deixar para que vocês estudem e a gente pode estar discutindo futuramente essa é a nossa preocupação. Obrigado. Bom, obrigada pela sua contribuição. O que eu posso dizer é que, no âmbito do plano diretor, essa é uma das preocupações principais, principalmente quando nós estivermos falando sobre a lei de uso e ocupação do solo, a lei não, né? O capítulo, enfim, a seção específica sobre a lei de uso e ocupação do solo, mas, principalmente, nós iremos definir o macrozoneamento no município, o macrozoneamento rural e o macrozoneamento urbano. A partir daí, nós iremos identificar, por exemplo, áreas rurais. Não será possível ter atividades, usos urbanos, novos loteamentos, enfim, vai ser feito todo esse estudo para identificar, de fato, quais são as áreas passíveis de ocupação com prioridade na área urbana. Então, esse estudo de para onde a cidade pode crescer, qual é o eixo que pode ser induzido,
Desculpa, não necessariamente a gente precisa ter um perímetro urbano gigantesco, mas nós podemos prever áreas de expansão urbana onde esses investidores futuramente podem vir e serão direcionados a implantar os seus empreendimentos especificamente nessas áreas, porque a gente precisa pensar, quanto maior o perímetro urbano que for definido aqui, né, você já tem um perímetro urbano, mas ele será revisto após essa definição do que é a macrozona urbana. Então, nós teremos um ajuste desse perímetro urbano e, com isso, nós definiremos quais são as áreas possíveis de expansão urbana. Elas não precisam, de imediato, serem incorporadas ao perímetro urbano, porque, ao serem incorporadas, isso requer um ônus para a prefeitura, porque ela precisará levar a infraestrutura até esse local, então não faz sentido um local ficar ocioso, que ele também vai deixar de cumprir a sua função social da propriedade, que é um dos princípios, né, do Estatuto da Cidade e da política urbana municipal. Então, não tem por que eu ter uma terra parada, uma terra urbana sem uso, que isso vai acabar prejudicando a cidade. Então, isso será, de fato, contemplado nesta próxima etapa do projeto, realmente na elaboração da proposta técnica. Tudo bem? É uma preocupação já entender, de fato... É que é isso, aqui é um resumo, né, dos principais pontos, mas isso é uma preocupação de entender esses eixos de crescimento, de desenvolvimento, onde é possível prever ou não áreas de expansão, enfim, e uma certa regulação dessa área rural, o que pode ou não ser, né, para além das áreas já de plantação, enfim, o que pode ser utilizado, por exemplo, a um turismo rural. A gente pode criar algumas áreas específicas, onde pode ter um pequeno ponto comercial, por exemplo, porque para você ter um turismo rural, você precisa de uma infraestrutura mínima, um ponto de apoio, de uma pequena alimentação, um ponto de parada, enfim, de recepção dessas pessoas. Então, a gente pode ter alguns mecanismos, enfim, para falar desses pequenos usos nessas áreas rurais. Então, são questões que estão aqui no nosso horizonte de projeto. Tá bom? Por favor, no microfone. Até porque, quando você está fazendo a gestão do município, e, no caso, como se a gente tem que realmente abranger todas as áreas, e principalmente, né, na área de loteamentos, enfim, né, que o investidor ele quer ganhar o dinheiro. Então, vamos falar aqui, desculpa a expressão, deu uma brechinha ali, eu vou fazer, né, mas é muito importante o que a senhora falou, realmente adequar cada posição do município nesse sentido, porque o gestor do município, quando chega um empreendedor lá, por exemplo, na prefeitura, ele já tem um norte. Olha, isso pode, isso não pode, aqui está o plano diretor, é para essa área, isso então já fica destinado, porque senão você fica aí à mercê de ter que estar falando não é o que o gestor quer, porque ele quer que a cidade venha realmente a progredir, a melhorar, a ter investidores realmente, mas planejadamente falando, né, cada setor teria sua área específica para poder estar evoluindo aí a construção e etc. Exatamente. Bom, obrigada. Temos mais alguma contribuição? Boa noite a todos, meu nome é Marcos. Hoje vim aqui como sociedade civil, mas recapitulando que hoje a gente tem um escritório regional da região metropolitana, em Ribeirão Preto, né, onde a Secretaria do Estado, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, os 34 municípios da região metropolitana e a IARP, né, que é a Associação de Engenharia, fazem esse escritório em Ribeirão Preto. Eu estou como diretor adjunto. E dois assuntos que, mais ou menos 2 anos e meio atrás, veio ser mais relevante na região metropolitana, foi o transporte coletivo, né, entre cidades, que a gente já está trabalhando isso, e o plano diretor dos municípios, que até então, como não tinha obrigatoriedade, e sim a necessidade, eles se tornavam relevantes à frente ao investimento dessa questão nos municípios. Agora, como cidadão simonense, depois vamos ter as outras rodadas como oficinas, eu queria trazer aqui mais reflexão, né? Eu acho que São Simão, a gente precisa sair um pouco da bolha, São Simão,
trazer conhecimentos, que é isso que a gente está buscando, né? E fazer uma pergunta, se vocês aqui ou nós queremos que São Simão cresça ou desenvolva, né? Às vezes a gente quer mudar a perna sem trocar o passo de forma correta, né? Eu prefiro, dentro de uma prioridade, que 80% da minha preocupação seria desenvolver e depois crescer, né? Eu elenquei aqui a questão que, por exemplo, da água, há mais ou menos uns 5 anos atrás, né, o Herto acompanhou bastante, a nossa perda era 55. Nós avançamos muito para 17, um investimento de mais ou menos 3 milhões e 300 mil reais. Está sendo continuado, acho que já está na casa dos 4 milhões, né? Então, isso aí foi um grande avanço para o município. Com relação ao turismo, o que a gente quer? Se não tiver investimento de uma PPP e parceria público-privada ou investimento privado, a gente pode continuar pessimista, como muitas pessoas de São Simão é. Temos que ser mais otimista, acreditar que o turismo é uma indústria limpa, que traz desenvolvimento, mas se a população não acreditar e não participar juntamente com o poder público, isso vai atrasar muito mais. Então, o que a gente quer? O nosso Morro do Cruzeiro, com pasto, com floresta ou com placa de energia solar, né, que já está acontecendo. Outro assunto que eu trouxe aqui com relação a indústrias. A gente se fala, precisa trazer indústria, precisa trazer emprego. Qual emprego? Qual indústria? Hoje a gente não precisa saber qual que é a indústria, mas a gente tem que deixar no plano, se uma indústria vier para cá, quem que é que vai definir a sua aceitação ou não. Como um exemplo, teve um município que aceitou uma empresa de adubo, gerou 1.000 empregos, e por uma falha de gestão técnica, poluiu a água do município inteiro. Essa empresa fechou as portas e foi embora. Então, aqueles que torceu pela vinda da empresa sumiram também, né? Não fui eu, não. Eu fiquei sabendo que a empresa viria. Então, ao invés da gente falar, vamos fazer um novo distrito, vou trazer uma nova indústria, o que a gente está fazendo com os atuais empresários que nós temos? Como que está sendo tratado o nosso distrito industrial? De repente, tem uma empresa lá que está gerando 300 empregos que pode passar a gerar 1.000. Você tem a mão de obra específica? Hoje eu trabalho prestando serviço na Shopping em Cravinhos, às vezes precisa de 60 pessoas num dia, não tem. Aí o pessoal fala assim, ninguém quer trabalhar. Quais as condições que a empresa dá também? Você quer que a sua empresa cresça, mas você não dá oportunidade para o seu funcionário. Quem cresce uma empresa é o funcionário. E como está sendo trabalhado isso, as indústrias e as empresas de São Simão, antes da gente falar em trazer outra, né? E com relação à habitação, eu tenho uma grande preocupação, na última reunião da região metropolitana em Serrano, o Carlos Alexandre falou, né? É quando não tem um estudo, que a terra já existe ali, ela não vai mudar, né? Você sempre cria um bairro para o lado de lá, da rodovia, para o lado de cá, e aconteceu isso com São Simão, aí a pessoa, para ir para a escola, para voltar do trabalho, tem uma dificuldade muito grande, não tem segurança. E nós temos áreas dentro do nosso município, como é o caso de uma quadra aqui no Jardim Cláudia Prado, não levando a questão de quem é contra ou a favor, que ao invés de criar receita com essa área, criou despesa, que dava para fazer casas e virou uma praça chamada Praça da Bíblia, que nada contra a questão do... Mas assim, não poderia ser transformado em residência? Fazer uma política muito bem elaborada desse local, para que, se fosse feita uma venda, alguma coisa assim, de uma forma mais acessível ao preço do terreno, que tivesse uma política também para ser construída no prazo, né, não virar especulação imobiliária. Então, essa é a provocação, né? O que a gente quer com o São Simão? Que ele cresça ou que ele se desenvolva. Então, essa é a minha contribuição. Perfeito. Muito obrigada. Bom, eu acho que eu não tenho uma resposta, acho que para te dar, porque acho que são questões, né, você passou por várias questões aqui do município, são aspectos que são tratados pelo plano diretor, mas eles não são, o plano diretor ele não tem essa gerência de decidir todas essas questões, porém, elas nos ajudarão a construir justamente essa primeira parte do plano, que são esses eixos que estão estruturando a política urbana do município, e essa é uma provocação fundamental. Desenvolver ou crescer, porque desenvolver é diferente, de fato, de crescer. Hoje, vocês têm um município que tem uma certa infraestrutura, então precisa ser feita uma análise desse tecido urbano, dessas oportunidades que já existem,
para que elas sejam qualificadas, é isso, né? Fazer esse reconhecimento para, de fato, entender quais são os aspectos que eu preciso potencializar, o que eu preciso, de fato, crescer, o que eu preciso, de fato, desenvolver, quais são as tratativas que eu preciso fazer com o setor comercial, com as indústrias, enfim, quais são as ações que precisam ser mobilizadas, mas isso é muito mais uma questão da gestão do que do próprio plano diretor, porque o plano ele está mais nessas diretrizes macros, então a gente pode procurar um desenvolvimento econômico, mas a partir do quê? É um incremento da indústria, por exemplo, de fabricação de máquinas. Estou dando um exemplo. É um incremento disso. Hoje, como você mesmo mencionou, tem 300 funcionários, pode ter 1.000? Para ter 1.000, o que precisa? Quais são os incentivos? Quais são as questões? Não necessariamente atrair novas indústrias ou essas indústrias que vão dar subsídio para aquelas que já estão no município. Então, é justamente isso, essa qualificação tendendo depois ao crescimento do município, né? Então, são questões que perpassam aqui o universo do plano, mas não necessariamente estão inseridas. Com relação, acho que talvez à habitação, isso vai fazer parte do zoneamento, porque aí sim a gente vai poder definir, então, fazer uma análise dessas áreas que são passíveis de serem áreas de interesse social no município, então sim, né, identificar se há vazios urbanos no município, quais são essas áreas que podem ser implantados, esses conjuntos, enfim, qual é a dinâmica que vai direcionar, então, a escolha dessas áreas, enfim, é isso, né? Acho que indo juntando também com a primeira pergunta, para que lado vai desenvolver, tem a possibilidade de expandir ou não o território, enfim. Então, terá esse momento dessa reflexão, de fato, se debruçar sobre o existente, muito mais para qualificar do que, de fato, sair expandindo, né? Porque não é justamente a intenção do plano. É qualificar vocês para que vocês possam pensar o que queremos, né? É estabilizar? Como eu mostrei para vocês, a população, a tendência é diminuir. É isso que vocês querem? Ou não? Que tenha cada vez menos munícipes? Não, a intenção talvez seja de manter, de atrair mais população para cá. E como que faz para atrair população? Então, são muito mais no campo das ideias, das estratégias, do que, de fato, direcionamentos ou proposições do próprio plano diretor. Ele pode direcionar a elaboração de projetos estratégicos, mas ele não tem essa gerência sobre a maioria desses pontos que você destacou. Mas acho que eles são fundamentais para a gente ter nesse horizonte, aí, nessa fase das propostas. Tá bom? Mais alguém? Bem, meu nome é Eurípides, eu estou aqui na rádio comunitária. Tem que falar Eu acho que eu vou pedir para o senhor vir mais. Isso. Tem que falar alguma coisa da manhã, né? Amanhã cedo eu faço utilidade pública, tem que falar tudo o que aconteceu aqui, né? Olha. E realmente é um problema sério. Em 2003, o promotor de justiça que estava aqui, conversando com ele, e ele me falou o seguinte: mudou o código. Do ano 2000 para cá, é outro código. Então, a prefeitura não vai ser só administrada pelos vereadores e o prefeito. Vai ter a sociedade civil organizada, os conselhos, não é isso? E a audiência pública, isso tem muito valor. Então, ele me incentivou aí. Então, aí, através dele, eu fiquei conhecendo da Defesa Civil, o Ministério da Integração Nacional, tem sempre oficinas em Ribeirão Preto e eu estou participando. Então, eles deixaram bem claro, a sociedade civil organizada tem muita força. E nós perdemos aqui, nós tivemos, aí coisa de 40 anos atrás, sociedade do bairro daqui, sociedade ali, e hoje eu faço parte de quase todos. Mas o que eles disseram, vocês têm que ajudar a administrar o dinheiro que entra. Então, eu estou participando da saúde, eu sei aonde vai o dinheiro. Estou participando do turismo, também eu sei aonde vai o dinheiro. Os demais, nós não conseguimos organizar. Nós não temos, tanto é que tem aqui a associação comercial. Eu faço parte, mas eu não consigo. Gente, cadê a eleição? Nós estamos aí, então veja bem, comércio
nós fracassado. E uma coisa que você falou, muita coisa aqui, só que eu não te contaram uma coisa. Nós fazemos mais de 30 anos que não tivemos um loteamento. Só veio ter um loteamento em 1980, agora, dos 4, 5 anos para cá, começou a fazer o loteamento. O que era? Aí, bom, não sei o que aconteceu. Como administrar, sociedade civil organizada, administrar o que entra no município, né? Falta, bom, uma pergunta que eu vou te fazer, eu não sei como aí. A outra coisa que eu gostaria, o doutor Marcelo está ali, ele é testemunha, na última audiência que nós tivemos no ano passado, eu questionei, lei de postura fiscal. Você falou que da população diminuiu, mas o número de carros aumentou. Se não te contaram, nós estamos com 10.300 veículos cadastrados na cidade. Aí está o departamento de obra aí, o menino já estava cobrando ela, turma, né? Quando nós vai fazer uma coisa de comércio, cadê o estacionamento? Nós não temos estacionamento Está difícil estacionar na cidade. Como que faz isso, gente? E aí? 10.300 veículos sem nenhuma... Estou propondo para eles fazer um conselho de trânsito para que a gente discuta isso, mas está difícil, viu? Obrigado, que Deus abençoe você, tá bom? Agradeço. Bom, obrigado pela contribuição do senhor. Eu acho que falando sobre a participação social, primeiro, eu acho que isso é extremamente importante. Como o senhor mesmo disse, sociedade organizada tem força, né? Tem voz no município para lutar pelas suas questões, tem força para ir atrás dos seus direitos junto à administração, aqui também na própria Câmara. Então, é um incentivo que mais pessoas, sejam como o senhor, se interessem, de fato, por ocupar esses espaços aqui no município. Com relação ao plano diretor, falando, né, como podemos fiscalizar, como podemos ajudar, o plano diretor ele vai prever como eu vou falar? A construção, digamos assim, a formação, melhor a palavra, do conselho da cidade, que é justamente esses membros da sociedade civil, enfim, e outras pessoas que vão poder acompanhar de perto esse desenvolvimento nas questões territoriais. Então, é isso. Vai entrar um novo loteamento? Tem que passar pelo Conselho das Cidades. Vocês têm a gerência para barrar ou não aquele projeto. A depender do porte, precisa de estudos específicos. Enfim, o plano diretor ele vai prever a formação desse conselho. Atualmente, o processo participativo, né, da elaboração do plano, ele consta de 2 grupos específicos. Um, que é o grupo de trabalho, que ele é formado pelos membros do corpo técnico da prefeitura, e o grupo de acompanhamento, que está sendo formado por membros da sociedade civil. Esse grupo de acompanhamento, como vocês não têm um conselho das cidades, por exemplo, ele é um embrião desse conselho. Então, após a aprovação do plano, esses membros podem dar início ao Conselho das Cidades e convocar outros munícipes a participar, a fazer parte desse conselho. No momento, é o que eu posso dizer para o senhor, no sentido da participação popular em relação às questões territoriais. Com relação ao trânsito, por exemplo, isso pode ser uma questão a ser tratada na parte do sistema viário, porque o plano diretor também ele vai falar sobre questões do sistema viário. Então, isso é extremamente importante de ser contemplado, né, de que essa informação chegue para nós da consultoria, para que a gente possa pensar estratégias, de fato, para essa questão do trânsito, já que isso é uma demanda aqui do município. Então, pensar áreas de estacionamento, criar perímetros, enfim, tem uma diversidade de estratégias que podem ser aplicadas aqui na área central, nessa área um pouco mais histórica, enfim. Quais estratégias são possíveis de aplicação, a gente traz e debate aqui com vocês essas soluções. Mas questões de trânsito, não necessariamente só do trânsito, mas de mobilidade, elas serão abordadas na parte do sistema viário. Tudo bem?
Mais alguma questão? Acho que eu respondi, né? É das ruas, exatamente. De como pensar esse circuito, enfim, do estacionamento para esses carros. O centro da cidade está insuportável. E o que a gente vê, né, que eu gostaria, até o departamento de obras, né, só para ter uma ideia, em 1970, eu estava em Ribeirão Preto. E eu aprendi lá, nós teríamos que ter, para mexer no comércio, você tem que ter estacionamento. Em 1970 eu aprendi, Ribeirão Preto está desse jeito. Agora que hoje, na hora que você vê um departamento, põe um departamento de comércio, cadê o estacionamento? Não tem. Então tem que pensar sério mesmo, doa quem doer, só para ter uma ideia, vocês que são munícipes aqui, antes de 2000, colocou a lei da caçamba. O que a gente fazia? Fazia a construção, jogava todo o entulho na rua. Prefeitura que se vira. Puseram a lei da caçamba. Turma chiou, mas hoje ninguém chia mais. Só um exemplo, tá bom? Tá, obrigado. Sim, isso vai muito da conscientização, como nós estávamos falando nas perguntas anteriores. Isso é uma conscientização da população. Tem uma parte também da administração, então precisa ter uma reorganização de algumas posturas, né, internas aí, enfim, para tratar desses casos específicos, da constituição desses diversos conselhos aí que estão tratando ou tratarão desses temas em específicos aqui na cidade. Então, o máximo que eu posso falar em relação ao plano diretor é justamente esse auxílio na questão administrativa, mas ainda muito mais no campo das ideias, de sugerir uma revisão administrativa, enfim, a criação de alguns departamentos, alguns ajustes para que determinados temas que hoje são latentes sejam contemplados na estrutura administrativa aqui da prefeitura. Tudo bem? Obrigada. Mais alguma manifestação? Não temos nem inscritas? Não? Dou-lhe uma? Bom, então é isso, né? Eu vou, então, dar continuidade. Mais uma vez, se alguém perdeu aqui o QR Code, enfim, eu conto com vocês, né? Na difusão, vocês que estiveram aqui hoje, para repassar esse link. Depois, quando a prefeitura também já vai encaminhar para o Wellington amanhã, já difundir essa pesquisa, que vocês divulguem e falem, olha, contribua, responda, porque isso vai ser importante para a construção das propostas. Eu vou chamar o Rafael, então, para fazer o encerramento. Então, né, primeiro, eu gostaria já de agradecer a presença de todos vocês. Eu acho que foram contribuições que estão relevantes, principalmente para que nós que não conhecemos o Simão, que conhecemos você através dos dados, especificamente, que a gente possa ouvir, mesmo que os assuntos aqui tratados eles não tenham relação direta com o plano diretor, mas eles influenciam nas propostas, nas diretrizes que serão criadas aqui nas próximas etapas. Então, essa participação de vocês é fundamental, porque a gente vai ouvindo, vai entendendo quais são as demandas que vocês têm aqui no cotidiano da cidade. Então, eu agradeço a participação de todos, todas e todos, e eu passo a palavra para o Rafael, então, para fazermos o encerramento. Obrigado pela atenção. Bom, boa noite mais uma vez. Eu quero agradecer a paciência de vocês. Estamos aqui quase às 2 horas discutindo. E vejam como é importante, né, ter esse momento de diálogo que o senhor colocou. É fundamental sobre essa percepção do munícipe, de quem vive um município, de quem já participou da gestão pública, de quem é vereador, de entender que a gente faz a leitura técnica, a gente compreende o território a partir das análises dos dados, só que a gente não tem essa percepção de quais... A gente pode ter até as percepções dos condicionantes físicos e ambientais,
e ter um olhar mais até morfológico do desenvolvimento e do crescimento dessa cidade, mas a gente não tem a percepção da vivência, né, que vocês mesmo têm. Isso é fundamental, e eu queria só mais uma vez reforçar a importância de vocês estarem aqui hoje e pedir para que vocês sejam agentes multiplicadores nesse processo, que na próxima etapa a gente possa ter essa plenária ainda mais cheia, porque a gente está no início, né? Agora foi apresentado o diagnóstico, a gente tem um raio-x e nós chegamos na identificação do São Simão, onde estamos. Agora nós precisamos construir e pavimentar esse caminho para onde nós queremos chegar. E a próxima etapa, que é a etapa de proposição, que é a mais importante, é o coração desse processo, além de nós, técnicos, que vamos trazer uma proposta dentro das realidades do município, considerando o diagnóstico, considerando a gestão, a capacidade institucional do município. Nós precisamos ouvi-los para poder entender quais são as ideias que vocês têm para o município e também ouvir um feedback sobre o que está sendo proposto, se o que a gente está falando tem sentido, porque às vezes também pode fazer sentido do ponto de vista do planejamento, do ponto de vista técnico, mas não faz sentido para quem está aqui, que é o mais importante, porque a gente vai deixar a proposta aqui e nós vamos seguir, né? Nós não vamos viver em São Simão, vocês estão aqui. E é isso que importa. Então, eu quero agradecer e conto com a presença de vocês nas próximas. Bom, obrigado. E eu, então, encerro por aqui a nossa primeira audiência pública da elaboração do Plano Diretor Municipal de São Simão. Até a próxima. Conto com vocês nas oficinas e audiências da etapa de proposição do Plano Diretor. Obrigada.